O Código da Riqueza de Salomão. Por que 97% ignoram a única regra que funciona? Pare e pense nisso por um segundo. Quase todo mundo que corre atrás de prosperidade econômica segue mapas diferentes, técnicas, atalhos, gurus, fórmulas, e quase sempre erra a rota porque ignora aquilo que Salomão insistiu em escrever entre seus provérbios. Hoje eu quero mostrar qual é essa regra única, por que a esmagadora maioria a despreza e como você pode começar hoje mesmo a viver de outro modo. Imagine uma cidade que brilha à noite. Fachadas envidraçadas, restaurantes cheios, vitrines iluminadas. Lá fora, tudo parece prosperidade irrestrita. Agora imagine que por trás desse brilho há ruas onde ninguém lembra o nome do vizinho, onde crianças passam fome na sombra dos letreiros e onde contratos são escritos para favorecer sempre o mais forte. Essa imagem é a essência de Sodoma, uma aparência que esconde apodrecimento moral. A história de Gênesis 19 não é um conto apenas sobre fogo e destruição. É um espelho que nos convence a perguntar: o que a riqueza faz com o coração, de uma família, de uma igreja, de um coração? Antes de avançarmos, se você quer compreender de vez a verdadeira sabedoria bíblica sobre dinheiro e aplicar um código que preserva caráter e comunidade, curta este vídeo e inscreva-se. Vamos juntos desvendar o que Salomão deixou entre linhas e provérbios. O contraste entre Sodoma e o rei Salomão é intencional. Sodoma simboliza uma riqueza que se fechou em si mesma. Salomão, em sua bênção de sabedoria, aponta princípios que orientam o uso do bem material. Não confunda Salomão com um guru da prosperidade moderna. Ele foi um rei abençoado com entendimento, mas também um homem que conhecia as armadilhas do luxo. Quando lemos Provérbios e Eclesiastes, o que aparece é uma preocupação constante com a motivação, com a justiça e com a fragilidade da vida humana diante do que passa. Permita-me extrair 3 imagens salomônicas que ajudam a localizar o código: a raiz, o fruto e a prova. A raiz é o temor do Senhor. É a atitude que orienta todo o restante. Provérbios 1, versos 7 e 9 e 10. O fruto é a vida que honra a Deus. Humildade, prudência, generosidade, honestidade. Ver Provérbios 3, versos 9 e 10, 11, 24, 25, 22, 1. A prova é o teste da riqueza. O que você faz com seus bens revela o estado do seu coração, e isso é decisivo para o destino de comunidades inteiras. Ezequiel 16:49 nos lembra da indiferença como um veneno social. Essas 3 imagens compõem o código em que insisto. Não é uma técnica de multiplicar dinheiro, é uma bússola moral para caminhar com bens no bolso e integridade na alma. Agora vamos falar direto. Qual é a única regra que Salomão nos legou e que 97% ignoram? Ela pode ser resumida assim: a riqueza que honra a Deus é aquela governada pelo temor do Senhor e que se expressa em justiça e generosidade. Dito de forma mais enfática, não é a soma de dinheiro que define o abençoado, mas a direção que esse dinheiro toma, se corre para alimentar a vaidade e a exclusão, ou se serve para sustentar família, justiça e vizinhança. Por que, então, tanta gente ignora algo aparentemente tão claro? Aqui estão as razões práticas e psicológicas que mantêm 97% fora do caminho. 1. A idolatria da aparência. É tentador medir sucesso pelo brilho exterior, carros, casas, status na foto. Salomão já alertava contra a sedução do elogio e da ostentação. Quando a aprovação social vira combustível, a generosidade torna-se descartável. 2. A busca por atalhos. Técnicas rápidas prometem multiplicação sem recalibragem moral. Pessoas querem riqueza sem serem transformadas por ela. Salomão, por sua vez, fala de caminhos longos da sabedoria, não de macetes. 3. O medo de perder poder e controle. Doar, abrir mão de privilégios, negociar com justiça, tudo isso parece arriscado para quem acredita que a proteção vem do acúmulo. Há um custo imediato que muitos preferem evitar, mesmo que o benefício moral e comunitário seja maior no longo prazo. 4. A segmentação da vida. Separar espiritual e financeiro permite que muitos cultivem fé nos domingos e exploração nas segundas.
Salomão não faz essa divisão. Os provérbios cruzam todos os aspectos da vida. 5. Cultura e sistema. Estruturas que recompensam ganhos rápidos e exclusão criam incentivos fortes contra a generosidade e a justiça. Mudar isso exige coragem coletiva, não apenas silêncio individual. Entenda, afirmar essa regra não é prometer que quem a seguir ficará rico materialmente. A Escritura não faz essa garantia simplista. Eclesiastes nos lembra do limite e da brevidade da vida. Há ventos que não controlamos. O que a regra promete, isso sim, é uma vida que preserva caráter, família e comunidade. E essa preservação é bênção poderosa, ainda que não venha acompanhada de todas as conveniências materiais que desejamos. Vamos esmiuçar o que significa, na prática, viver segundo esse código. Para que você saia daqui com um plano concreto, proponho passos claros, aplicáveis em sua realidade, seja você empresário, trabalhador, líder na igreja ou quem administra o orçamento de casa. Primeiro passo: faça um inventário moral das suas finanças. Não é só listar ativos e passivos, é fazer perguntas que confrontam o coração. Quem se beneficia do meu trabalho? Alguma cláusula dos meus contratos prejudica alguém mais fraco? Minhas compras são guiadas por necessidade, por vaidade ou por competir por posição? Reserve um fim de semana e anote: fontes de renda, principais contratos, maiores gastos, doações atuais e 5 áreas onde haja risco de injustiça. Esse diagnóstico é o alicerce. Segundo passo: redefina prioridades com base na reverência a Deus. Isso pode ter formas práticas: fixar porcentagens de renda para generosidade que sejam progressivas. Quem pode dar mais, dá mais. Definir uma doação regular para projetos locais que aliviem necessidade imediata, ou reservar uma parte do lucro para salários dignos e condições justas. Na Escritura, temos mandatos claros sobre honrar a Deus com os primeiros frutos, Provérbios 3:9, e distribuir com generosidade, Provérbios 11:24-25. Isso não é ritual, é reorientação moral. Terceiro passo: avalie e ajuste suas práticas de negócio. Justiça nos negócios é tão espiritual quanto oração. Pergunte: meus preços exploram? Meus fornecedores são tratados com equidade? Meus colaboradores recebem compensação digna? Revisar contratos, incluir cláusulas que protejam trabalhadores e clientes vulneráveis, estabelecer salários mínimos justos e abrir canais de reclamação anônima são medidas práticas que demonstram sabedoria aplicada. Quarto passo: invista na vizinhança. Generosidade que transforma é local. Doe tempo e recursos a iniciativas que têm impacto imediato: bancos de alimentos, programas de capacitação, pequenas bolsas para empreendedores de baixa renda. Uma comunidade que cuida tem menos risco de decair para a indiferença que Ezequiel condena, Ezequiel 16:49. Quinto passo: crie um conselho de mordomia. Não carregue essa questão sozinho. Junte de 3 a 5 pessoas de confiança, líderes da igreja, conselheiros financeiros, amigos íntegros, que revejam decisões importantes de uso de recursos. Prestação de contas reduz a tentação e amplia a visão. Sexto passo: eduque a próxima geração. Conversas francas com filhos e colaboradores sobre o propósito do dinheiro e sobre responsabilidade social plantam valores que duram. Salomão sabia que sabedoria se transmite, não é só teoria, é cultura familiar. Sétimo passo: cultive a disciplina da contentamento. Eclesiastes alerta sobre o vazio do desejo contínuo. Pratique jejum de consumo. Um mês sem compras supérfluas, uma temporada sem acumular bens desnecessários, para lembrar que a vida tem limites e o coração é maior que a conta bancária. Para que essas etapas não fiquem abstratas, quero contar 2 pequenas histórias, rápidas mas reais na essência e sem nomes que importem para além do aprendizado. Ana era proprietária de uma pequena fábrica têxtil. Cresceu com a ideia de que sucesso se mostra em números e em instalações modernas. Ao fazer um inventário moral, percebeu que terceirizava para fornecedores que pagavam salários abaixo do mínimo regional. Ela poderia fechar os olhos, seu lucro subiria. Decidiu, porém, ajustar contratos, subir o pagamento dos trabalhadores locais e reduzir margens temporariamente. No curto prazo, as margens caíram.
No médio prazo, a produtividade aumentou, as faltas diminuíram e sua reputação atraiu clientes que pagavam melhor. Mais importante, a fábrica deixou de ser apenas um negócio e tornou-se um espaço que sustentava famílias. Ana não ficou instantaneamente ricos além do esperado, mas ganhou paz e estabilidade que compensaram mais do que o balanço mostrava. Marcos dirigia uma rede de restaurantes. Sua equipe de marketing o pressionava para criar uma imagem ostentosa e posicionar o estabelecimento como exclusivo. Enquanto isso, nas regiões onde ele pagava salários de forma variável, havia rotatividade alta. Marcos decidiu testar outra rota. Manter a imagem, sim, mas implantar contratos mais justos, treinar gerentes para liderança com empatia e reservar 2% do faturamento para programas de capacitação de jovens locais. O investimento não era barato, mas teve retorno. Menor rotatividade, melhor serviço e um crescimento orgânico de clientes fiéis. O exército de clientes satisfeitos foi fruto de uma economia que decidiu servir, não esmagar. Esses exemplos ilustram algo essencial. Aplicar o código é um processo que implica renúncia e reforma. Não é espetáculo, é reforma silenciosa, diária, prática. Agora, volto ao porquê de 97% ignorarem. Porque é mais simples concordar com a ideia de generosidade do que transformá-la em prática que altere contratos, estilos de vida e estruturas. Praticar justiça custa. Gerar aparência custa menos emocionalmente. A maioria prefere pagar o preço menor e, por isso, apostam no brilho enganoso. Mas há consequências coletivas. Quando cidades, empresas e famílias deixam de aplicar justiça e generosidade, o risco é o mesmo que Sodoma enxergou nas Escrituras. A degradação social não acontece de repente, ela cresce em pequenas permissões éticas. Indiferença, exploração e orgulho corroem tecido social. Salomão nos alerta não só para a perda pessoal, mas para a ruína comunitária que segue quando bens são usados para glorificar o eu e aniquilar o outro. E então, qual é a prática diária que serve como marcador de fidelidade ao código? 3 hábitos que você pode adotar já. 1. A revisão mensal de impacto. Reserve uma manhã por mês para verificar quanto foi destinado a ajudar necessitados. Quantas horas de serviço voluntário você ou sua equipe fizeram? Quais contratos passaram por revisão de justiça? Esse hábito cria um pulso na vida financeira. 2. A regra das 3 perguntas antes de cada gasto significativo. Isso honra a Deus? Isso promove justiça? Isso serve à comunidade ou apenas me exalta? Não é uma liturgia para todas as compras, mas para os momentos críticos onde escolhas maiores acontecem. 3. A prática de transparência. Em negócios e ministério, publique relatórios simples sobre onde recursos são aplicados. Transparência reduz a tentação e amplia a confiança. Pequenos passos, grande diferença. Quando comunidades inteiras adotam esses hábitos, a cultura muda. O resultado prático não é uma promessa de multiplicação instantânea dos bens. É algo talvez mais valioso: resiliência comunitária, reputação construída em justiça e a preservação de gerações futuras. Permita-me agora desenhar um checklist prático, um roteiro de implementação que você pode usar nas próximas 12 semanas. Semana 1-2, diagnóstico completo, inventário moral e financeiro. Liste contratos potencialmente injustos, doações atuais e áreas de risco. Semana 3-4, reunião com líderes e formação do Conselho de Mordomia. Estabeleça objetivos de justiça salarial e destinação de recursos. Semana 5-6, definição de metas de generosidade. Fixar percentuais e projetos locais prioritários. Inclua metas mensuráveis. Semana 7-8, revisão de contratos e práticas de negócio. Renegociação onde houver desequilíbrio, incluir cláusulas de proteção a trabalhadores vulneráveis. Semana 9-10, início de projetos comunitários práticos. Parcerias com organizações locais que cuidem de necessidades concretas. Semana 11-12, avaliação e ajuste. Medir impacto, documentar aprendizados, divulgar resultados simples e transparentes para a comunidade.
Este roteiro não é lista mágica, é metodologia de mudança. A verdadeira luta é interior, reformar hábitos, enfrentar orgulho, aceitar perdas. Salomão mostra que sabedoria tem preço, mas é um preço que preserva o que mais importa. Enquanto você pondera tudo isso, permita que surjam perguntas que provoquem ação. Você está disposto a perder algo agora para preservar família e comunidade amanhã? O que custa você renunciar hoje em nome de justiça? Quem em sua esfera mais precisa da sua generosidade prática, não apenas da sua palavra? São perguntas que não toleram respostas apressadas. A essa altura, talvez você queira saber, e se eu não tiver muito? A regra não é privilégio dos ricos, generosidade é proporcional. Provérbios fala sobre dar segundo a possibilidade. Repartir o que se tem com justiça já é alinhamento ao código. Mordomia cristã não começa com superabundância, começa com unhas limpas de egoísmo. Lembre-se, há relatos bíblicos de viúvas que deram tudo e diante de Deus foram mais ricas que muitos que deram só o que sobravam. O princípio não é quantia, mas atitude. Também há quem pergunte, e o sucesso empresarial saudável? Não tratei sucesso como inimigo. Sucesso pode ser ferramenta. O ponto é a direção do sucesso. Se ele serve para construir, empregar, sustentar famílias e investir em justiça, então é coerente com Salomão. Se ele serve apenas para construir muros de exclusão, então é sinal de decadência. Chegamos agora ao clímax desta conversa. Diante de tudo que vimos, da cidade que brilha mas apodrece, dos provérbios que apontam a raiz da sabedoria, dos passos práticos que reorientam a vida, existe uma escolha concreta. Continuar no caminho do brilho exterior, acumulando para si, ou optar por ser rico para servir. Não é um jogo sem consequências. Escolher uma vida onde a riqueza é usada para a justiça e para a generosidade abre portas de bênção que não podem ser necessariamente quantificadas em saldo bancário, mas que se manifestam em paz, reputação, estabilidade familiar e preservação comunitária. Antes de encerrar, deixo-lhe uma convocação prática, curta e direta. Escolha um compromisso. Durante as próximas 12 semanas, execute o roteiro de diagnóstico e implementação que propus. Se quer um começo menor, comprometa-se a responder a uma pergunta por dia. Este gasto honra a Deus, promove justiça e serve ao próximo? Pequenas decisões reescrevem trajetórias. Se esta mensagem tocou você, faça agora um passo público e simples. Comente, eu escolho viver o código, e diga qual passo você vai tomar nesta semana. Diagnóstico, reunião com líderes, revisão de contrato ou compromisso de generosidade. Esse comentário é um contrato social, você não está só. Para encerrar, deixo uma máxima que resume o que Salomão repetiu de modos diferentes. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E quando esse temor orienta o uso do bem, a riqueza deixa de ser um fim e se torna instrumento para a justiça. Não prometo que seguindo essa regra você acordará amanhã com riquezas incontáveis. Prometo sim que caminhar nessa direção preserva o que o dinheiro não pode comprar. Caráter, dignidade e um futuro onde nossas cidades não brilham apenas por fora, mas respiram vida por dentro. Lembre-se ainda de buscar nas Escrituras a confirmação. Leia Provérbios, especialmente capítulos que falam sobre sabedoria e honra, Provérbios 3 e 11. E volte a Eclesiastes para o equilíbrio entre ambição e contentamento. Consulte Ezequiel 16:49 para entender o perigo da indiferença. E releia a narrativa de Gênesis 19 para que o aviso de Sodoma seja sempre lembrado como um chamado à mudança, não como um instrumento de medo. Agora é com você. Comente, eu escolho viver o código, e diga qual será seu primeiro passo. Que a sabedoria que Salomão recebeu e que Deus concede a quem a busca, nos guie para administrar bens com justiça e generosidade. Para que nossas vidas, nossas famílias e nossas cidades não apenas brilhem, mas também floresçam por dentro.